Oi, gente, aqui é o Gabriel novamente. Então já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá! O guarda-roupas do pacto. Quando me mudei para aquela casa antiga no campo, não imaginava que estava me mudando para um lugar repleto de mistérios e horrores. A casa ficava afastada da cidade, rodeada por uma floresta densa que parecia engolir a luz do sol. Eu estava procurando por um lugar tranquilo, onde pudesse escrever e fugir da agitação da vida urbana. Mas a tranquilidade que encontrei logo se tornou insuportável. Logo após me mudar, encontrei um antigo baú no sótão, coberto de poeira e teias de aranha. Curiosa, abri o baú e dentro dele havia um grande guarda-roupas de madeira, com entalhes estranhos e desgastados pelo tempo. Era uma peça imponente, com portas pesadas e detalhes que pareciam contar uma história. Não sabia muito sobre móveis antigos, mas algo me dizia que aquele guarda-roupas era especial. Estava envolto em um pano escuro, como se fosse guardado por uma razão. Sem pensar muito, decidi colocá-lo na sala, como uma peça de decoração. Na primeira noite que coloquei o guarda-roupas na sala, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu estava sozinha, mas o ambiente parecia carregar uma energia densa e inquietante. Quando me aproximei do guarda-roupas, senti um frio inexplicável na espinha. E por um momento, jurei ouvir sussurros vindo de dentro dele. A sala parecia mais escura do que o normal, e o ar estava pesado, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Nos dias que se seguiram, a sensação de estranheza aumentou. Às vezes, eu via as portas do guarda-roupas se moverem ligeiramente, como se alguém as estivesse empurrando com uma força invisível. Eu atribuí isso ao vento, ou talvez à velha casa, que tinha suas peculiaridades. Mas algo estava errado. Comecei a ter pesadelos vívidos, em que via uma figura encapuzada fazendo um pacto com algo sombrio, oferecendo o guarda-roupas como parte de um ritual. A figura dizia que ele tinha o poder de aprisionar almas e que, uma vez utilizado, nunca poderia ser desfeito. Foi então que, em uma noite especialmente silenciosa, a verdade veio à tona. Eu estava jantando novamente, quando de repente, o guarda-roupa se moveu sozinho, deslizando pela sala como se fosse empurrado por mãos invisíveis. O som do movimento foi ensurdecedor e, ao olhar para ele, percebi que dentro de uma das gavetas havia algo estranho. Um pedaço de papel envelhecido, com uma inscrição em uma língua antiga que eu não conseguia entender. Assustada, procurei mais informações sobre o guarda-roupas, perguntando aos moradores locais. Fui até o velho bibliotecário, que me contou uma história perturbadora. Ele explicou que, muitos anos antes, uma mulher rica e poderosa que morava na casa havia feito um pacto com uma entidade maligna para garantir sua prosperidade. Ela ofereceu o guarda-roupas como parte do acordo. O guarda-roupas não era apenas um móvel comum, mas um objeto central para um ritual antigo. Ele servia como um canal para invocar espíritos e demônios. Aqueles que usassem o guarda-roupas sem saber de sua maldição estariam, na verdade, alimentando a força das trevas, em troca de benefícios mundanos. De acordo com a lenda, a mulher conseguiu riqueza e poder, mas o preço foi alto. O pacto não apenas a consumiu, mas também amaldiçoou o guarda-roupas, tornando um objeto que deveria ser utilizado por aqueles dispostos a fazer sacrifícios. A cada vez que alguém usasse o guarda-roupas, ele ficava mais forte, tornando a maldição ainda mais poderosa. Eu estava aterrorizada. O guarda-roupas que eu havia encontrado não era apenas um simples móvel decorativo. Ele era o foco de um pacto demoníaco. E ao usá-lo, eu havia inadvertidamente me envolvido na mesma maldição. O pior de tudo era que, como a lenda indicava, a única forma de romper o pacto seria devolver o guarda-roupas ao local original, onde ele foi oferecido. Mas isso exigia um sacrifício. Durante as semanas seguintes, a presença da maldição se tornou mais evidente. Eu comecei a ouvir vozes sussurrando no meio da noite, e as sombras da casa pareciam se mover de forma inexplicável. Objetos se moviam sozinhos, e eu sentia uma presença ameaçadora se aproximando cada vez mais. A cada refeição, o guarda-roupas parecia se aquecer mais rapidamente, e eu sentia como se ele estivesse me observando. Certa noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi um som vindo da sala. Quando me levantei para investigar, vi o guarda-roupas,
com as portas abertas, como se estivesse aguardando por algo. De repente, uma sensação de pânico tomou conta de mim, e uma figura escura apareceu diante de mim, uma silhueta sem rosto, mas com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Era como se a própria essência da maldição estivesse diante de mim, exigindo algo que eu não podia compreender. A figura se aproximou lentamente e disse: "Você fez o pacto. Agora, você deve cumprir sua parte." Eu sabia que não poderia mais continuar com aquilo. Precisava devolver o guarda-roupas, mas sabia que isso significava fazer um sacrifício. No entanto, não havia mais escolha. Eu decidi ir até o lugar onde tudo havia começado, onde a mulher original havia feito o pacto. Era uma antiga capela em ruínas, escondida nas profundezas da floresta. Eu sabia que lá eu encontraria o caminho para romper a maldição. Ao chegar à capela, eu coloquei o guarda-roupa sobre o altar, exatamente como foi feito na história, e recitei as palavras que consegui entender da inscrição dentro da gaveta do guarda-roupas. A entidade apareceu, sua forma monstruosa envolta em sombras, mas, ao ver o guarda-roupa sendo devolvido, ela recuou. As paredes da capela começaram a tremer, e uma força invisível me empurrou para fora da construção. O guarda-roupas foi absorvido pela terra, e a presença da maldição foi finalmente dissipada. A paz que se seguiu foi palpável. A casa, que antes estava carregada de uma energia pesada, agora estava em silêncio. Eu sabia que havia escapado por pouco, mas também sabia que a maldição nunca seria totalmente extinta. Ela ainda pairava, invisível, esperando por alguém que fizesse o mesmo erro que eu. Nunca mais vi o guarda-roupas. Nunca mais senti a presença da entidade. Mas, em noites de lua cheia, quando o vento uiva nas árvores e as sombras se alongam, eu me lembro daquilo. E, embora tenha rompido o pacto, uma parte de mim sabe que ele ainda vive, esperando sua próxima vítima. E é isso, gente. Esse foi o relato de hoje. Se você gostou e quer mais, deixa o like sinistro e se inscreva no canal para mais relatos macabros. Compartilhe com seus amigos. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.